Nação rubro-negra, podem preparar o grito e o coração, porque o que eu vou revelar aqui é simplesmente escandaloso, é vergonhoso, é um dos maiores assaltos à mão armada da história recente do futebol brasileiro. A bomba que está explodindo agora e que deixa qualquer flamenguista com sangue nos olhos é a revelação monumental de uma irregularidade gravíssima no VAR durante a expulsão do Carrascal na final da Supercopa contra o Corinthians. O especialista Paulo Caravina abriu a caixa preta e o que foi descoberto é de cair o queixo. O coordenador do VAR na CBF, Péricles Bassols, interferiu diretamente na decisão. Ele interagiu com a cabine, ele quebrou o protocolo, ele meteu a mão no jogo onde ele só poderia ser um observador silencioso. É um absurdo histórico que tirou o título do Mengão na mão grande. Vamos analisar cada detalhe dessa imoralidade que aconteceu no Mané Garrincha. O protocolo da CBF é cristalino, é papum. O observador de VAR não pode abrir a boca para interferir em nada. Ele está ali para ver se o equipamento funciona, para analisar o trabalho técnico, mas jamais, em hipótese alguma, para influenciar uma decisão de campo. E o que o Bassols fez? Ele interagiu com o Rodolfo Toschi enquanto o lance do Carrascal era analisado. Isso não é só um erro, isso é uma violação de regra que deveria anular esse jogo. O Flamengo foi prejudicado por uma interferência externa ilegal, uma voz que não deveria existir no ouvido do árbitro de vídeo. E o pior disso tudo é a forma como o lance foi construído. O juiz Rafael Klein tinha encerrado o primeiro tempo, o jogo tinha acabado, os times foram para o vestiário e de nada surge aquela conversa de que existem novas imagens. Que imagens são essas que só aparecem depois que o coordenador do VAR resolve bater um papo com a equipe técnica? É uma narrativa construída para ferrar o Flamengo. O Carrascal foi expulso antes do segundo tempo começar, deixando o time com 1 a menos durante 45 minutos de uma final. É uma covardia técnica que mudou o destino da taça. Questionem comigo, nação, até quando o Flamengo vai ser o laboratório dessas experiências bizarras da arbitragem? Imaginem o peso disso. O Flamengo estava dominando o jogo, tinha o controle da posse, estava amassando o Corinthians e só não abriu o placar porque o Hugo Souza, que parece que só joga assim contra a gente, estava numa tarde inspirada. O time paulista achou um gol em jogada ensaiada, mas o Mengão estava vivo, até que veio o golpe de misericórdia da CBF no intervalo. Expulsar um jogador no intervalo por interferência de quem não podia falar é a definição de vergonha nacional. Vamos comparar com o passado. Quantas vezes já vimos lances muito piores contra o Flamengo, onde o VAR simplesmente fingiu que não viu, onde o protocolo foi seguido à risca para não interferir. Mas na final, contra o Corinthians, eles resolveram criar uma nova modalidade de arbitragem, onde o chefe do VAR vira o 5º árbitro. É uma injustiça monumental. O Carrascal pode ter sido imprudente? Pode, mas a regra vale para todos ou só quando é contra o rubro-negro? Se houve uma irregularidade no processo de análise, o cartão vermelho é nulo. O Flamengo jogou o segundo tempo inteiro com uma mão amarrada nas costas por causa de uma ilegalidade. Mesmo com 1 a menos, o Flamengo mostrou por que é o maior do mundo. Criou chances, lutou, honrou o manto até o último segundo. Mas o contra-ataque aos 54 minutos, o gol do Yuri Alberto, foi só consequência de um crime que começou na cabine do VAR no intervalo. O Corinthians não ganhou na bola, o Corinthians ganhou na estranha interação do Péricles Bassols. É revoltante ver uma taça sair da gávea dessa forma. É um prejuízo para o trabalho do Felipe Luiz, para o investimento no elenco e para a alma do torcedor que viajou até Brasília para ser testemunha de um teatro de horrores. Eu pergunto para vocês, nação, o que a diretoria vai fazer? Vai ficar calada diante dessa revelação do Paulo Caravina? Não pode. O Flamengo precisa ir às últimas consequências. Tem que exigir o áudio completo, tem que mostrar para o planeta o que aconteceu naquela cabine. Se o coordenador do VAR interagiu com o árbitro de vídeo, o protocolo foi rasgado. Isso é erro de direito. O jogo precisa ser questionado. Não podemos aceitar que uma final seja decidida por quem deveria apenas observar. Isso tira a credibilidade de todo o campeonato que está por vir. E a imprensa? Vai falar disso com o mesmo destaque que fala quando o Flamengo é beneficiado por um lateral mal marcado? Claro que não. Vão tentar abafar. Vão dizer que o cartão foi justo e que a forma não importa. Mas importa sim. A regra existe para ser cumprida. Se o processo está podre, o resultado está contaminado.
O Flamengo é gigante demais para ser submetido a esse tipo de palhaçada. O Carrascal foi o bode expiatório de um sistema que parece ter pavor da hegemonia rubro-negra em 2026. Olhem a diferença de tratamento. O VAR não chamou o Klein no final do primeiro tempo. Esperou todo mundo sair de campo. Esperou o papo com o Bassols. Esperou o cafezinho no vestiário para depois vir com novas imagens. Isso é suspeito demais, nação. É uma narrativa de justiça que só serve para um lado. O Mengão foi guerreiro, o Felipe Luiz tentou ajustar o time, mas jogar uma final de 45 minutos contra 11 do outro lado e mais a equipe de arbitragem é uma missão impossível até para o maior do mundo. Vamos lembrar que o Flamengo dominou o início. O jogo estava nas nossas mãos. O título estava sendo construído com suor e tática. Mas o golpe baixo da CBF no intervalo foi um desrespeito com os milhares de rubro-negros no Mané Garrincha. A Supercopa foi manchada. O título do Corinthians tem um asterisco do tamanho do Maracanã. E nós não vamos esquecer disso. Que isso sirva de combustível para o restante da temporada. Se eles querem parar o Flamengo no apito, nós vamos ter que ser 10 vezes mais fortes na bola. A gente precisa de respostas. O Bassols precisa explicar por que ele achou que era o dono do jogo. A CBF precisa vir a público e admitir que o protocolo foi rasgado. O Flamengo não é time de brincadeira. O Flamengo é uma potência que merece respeito. O que fizeram com o Carrascal e com a nação neste domingo foi uma das coisas mais vergonhosas que eu vi em décadas acompanhando o Mengão. É uma ferida aberta que só vai cicatrizar com muita luta e muita cobrança. Em resumo, a especialista em arbitragem Paulo Caravina revelou uma irregularidade monumental na final da Supercopa quando o coordenador do VAR, na CBF, Péricles Bassols, interferiu ilegalmente na análise que resultou na expulsão de Jorge Carrascal. Segundo o protocolo, um observador jamais pode interagir com a equipe do VAR durante lances decisivos. Essa interferência externa aconteceu no intervalo, mudando completamente o destino do jogo e culminando na perda do título do Flamengo para o Corinthians por 2-0. O clima é de revolta total na Gávea e a cobrança por explicações da CBF é urgente. E aí, nação, o que vocês acham dessa bomba? O Flamengo deveria pedir a anulação da final da Supercopa por erro de direito e quebra de protocolo? Foi um assalto planejado ou apenas mais uma incompetência da arbitragem? Comenta aqui embaixo com todo o seu ódio e sua paixão, porque a internet vai tremer com a revolta da maior torcida do mundo. E já sabe, para não perder nada dessa novela e de todas as notícias diárias, verídicas e viscerais do nosso Mengão, se inscreve agora, ativa o sininho e não deixa o sistema nos calar. Tamo junto, e o Flamengo é maior que tudo isso.